Programa Amazônia Gente e Justiça. Oferecimento Brasil Digital. Internet do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda. Estamos juntos mais uma vez e agora eu quero chamar a sua atenção a respeito do tempo de existência do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, que já formou tantos e tantos profissionais. Numa leitura rápida, aqui temos as seguintes informações. O curso de Direito da UNIR, Universidade Federal de Rondônia, possui mais de 40 anos de atuação. O campus de Porto Velho iniciou suas atividades com seu primeiro vestibular em 1985, enquanto o campus de Cacoal já soma mais de 30 anos de história. E é por isso que nós estamos com o professor Delson Fernando Xavier aqui conosco, como sempre acontece, acompanhando, atuando com a gente aqui no nosso Amazônia Gente e Justiça. Vamos falar sobre a história do curso, do Departamento de Direito da UNIR. Delson Fernando Barcelos Xavier já é professor na casa há muitos e muitos anos. Eu também tenho uma caminhada junto desses docentes também que já passa de 15 anos de atuação, e hoje essa é a nossa temática. Estamos começando agora Amazônia, Gente e Justiça, aqui na nossa News TV, espaço cedido pelo News Rondônia, à Universidade Federal de Rondônia, ao curso de Direito, ao programa de pós-graduação estrito sensu, Direitos Humanos e Efetivação da Justiça. Delson, seja bem-vindo. Obrigado, professor Rivori, sempre um privilégio estar aqui participando do programa, né, de tanta relevância para o nosso estado de Rondônia. Muito obrigado. E aí, a nossa intenção é trazer informações sobre o curso de Direito da UNIR por dois motivos. Para trazer à vontade as pessoas que vão começar o seu ensino superior para o campo do direito. E também para matar saudade de tantas e tantas e tantas pessoas que já passaram pelos bancos da academia chamada Universidade Federal de Rondônia, em especial nesse episódio no curso de Direito. Delson, o progresso foi muito grande ao longo dessas décadas, desde 1985. Marca para a gente, por favor, uma questão de importância, de relevância com relação aos aspectos históricos desse curso. Senhor Ivório, eu sou professor do departamento há 32 anos, né? Completei 32 anos de exercício. E posso dizer que mudou muita coisa, né? Eu lembro que quando eu cheguei, né, para dar aula, né, no departamento e logo em seguida assumi a chefia do departamento, eu tive o privilégio e a honra de receber, né, a chave do departamento do professor Sérgio Ilha, né, hoje magistrado, né, enfim, e com muitos problemas, né, decorrente da pouca estrutura da época, né, para se ter ideia, nós tínhamos momentos, né, muito delicados, né, por conta, né, dos focos da incidência de malária no campus, né, e como o curso era noturno, isso facilitava, né, que alunos e professores, né, fossem diagnosticados, né, com malária, né, e na época não é como hoje. Hoje você tem uma estrutura, se for fazer uma comparação, muito boa, né? Porque na época não tinha a janela de vidro, era as telas, não tinha ar-condicionado, era ventilador,
né, as telas se rasgavam, né, o ventilador, né, as espátulas dela, ela, né, nem sempre era completa e o ventilador não funcionava, né, muito mais escuro o campo do que é hoje, né, hoje até a estrutura é bastante pujante, né, em relação aos períodos passados, né. Enfim, assim, foi uma trajetória que mais me marcou foi o início, né, da minha carreira, né, no campus Porto Velho, né, devido a essa quantidade de adversidades que a gente tinha que superar. Poucos professores, né, hoje nós temos um universo de mais de 30 professores, mas na época nós tínhamos que 12, 13 professores no curso, de direito, mas isso não fez com que, né, o curso, tivesse um destaque no estado de Rondônia e no Brasil, né. Outra coisa que deixa saudade daquele começo é os professores, né, que a gente acaba conhecendo ao longo da jornada e acabam partindo, né, e essas reflexões, né, sempre vem à mente, né. Muitos colegas já foram embora, né, inclusive teve colega que, começaram a passar mal e foram a óbito no campus, né. Então, isso sempre fica registrado na nossa mente. E sem contar da geração e gerações de alunos, né. Hoje nós temos alunos em vários níveis, né, do serviço público, É da isso que eu atividade privada. fiz uma conta rapidinha aqui, se a gente libera por volta de 50 egressos por semestre, nós, formamos 100 egressos por ano. Se multiplicarmos por 40 anos, são 4.000 profissionais que atuam em uma área do direito hoje, a partir dos ensinamentos que alcançaram por meio dos docentes da Unir. E esse número é muito significativo, não só para a Universidade Federal de Rondônia, mas sim para toda a sociedade, não de Porto Velho, mas de Rondônia e do norte brasileiro. Sim, com certeza. Eu só queria deixar registrado que no início, né, o vestibular era muito, muito concorrido, né. Hoje o vestibular para preencher 100 vagas, né. No início eram 30 vagas e o curso começou, né, no horário vespertino, não era noturno, né, depo na sequência passou para o horário noturno. E era uma disputa muito grande, porque não tinha outro curso no nosso estado, né, de direito, né. Então, era assim, um vestibular muito, muito disputado, como também ainda é hoje, né. Embora a gente ofereça muito mais vaga, mas muitas pessoas desejam ingressar, no nosso curso. Então os desafios, né, são sempre grandiosos. E ainda mais, professor Rivolio, nós, além do curso de graduação, nós implementamos a primeira especialização em direito do estado de Rondônia. Ela foi implementada através do nosso departamento, né. Então, nós, na época, implementamos um curso em vários, né, além de Porto Velho, nós ofertamos curso de especialização, né, em Ariquemes, né, em outros municípios do estado de Rondônia, né, Cacoal, se eu não me engano, né, se a memória não é falha, e também, fomos o primeiro a fazer uma parceria com a UFMG, implementamos o primeiro programa de mestrado, né, foi uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, né, a primeira contato que os professores tiveram, né, com uma grande instituição, né, uma grande instituição. Foi um marco, assim, bastante relevante. E na sequência, né, mais recente, né, nós fizemos, né, uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e formamos vários professores, né, tanto no mestrado como no doutorado. Então vejam que, os anos foram se passando e os professores, né, sempre se
preocuparam, né, e se qualificar. Uns, né, participaram de programas conveniados, outros foram fazer, né, a sua qualificação, né, das próprias instituições que entendiam que seriam mais relevantes, dependendo da área de pesquisa, mas o que eu posso dizer que realmente nós formamos muitas pessoas. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da atuação dos professores do Departamento de Direito, também em outra área muito importante para a nossa sociedade local, que foi por meio de um convênio com o Estado de Rondônia, pelo qual formamos oficiais para as forças de segurança do Estado aqui, a Polícia Militar de Rondônia. Fala um pouquinho a respeito do histórico desse convênio, porque a população talvez não saiba que 80% dos oficiais atuais da Polícia Militar de Rondônia foram formados pelo curso de formação de oficiais que a Unir, em parceria com o Estado de Rondônia, ofertou para que nós pudéssemos ter a quantidade, o quantitativo de oficiais que a sociedade necessitava por volta de 2013 até 2016. Esse projeto também foi um projeto bastante interessante, de alta relevância, um projeto de sucesso. Nós formamos, né, em parceria, obviamente, com a Polícia Militar, né, a formação, né, de 2 turmas, né, 2 turmas, salvo engano, cada turma era 50 alunos, né, um processo seletivo muito disputado mesmo, né, mas a gente conseguiu, né, implementar o primeiro bacharelado em segurança pública, que tinha um conceito muito bom junto ao MEC, né, e formamos 2 gerações, de oficiais da Polícia Militar do Estado de Rondônia, né. Eram professores tanto da Polícia Militar, né, como professores da nossa universidade. Uma grade bastante robusta, o curso, né, era pela manhã e pela tarde, e muitos alunos também ainda cursavam alguma disciplina à noite, né. Foi uma experiência bastante exitosa para a nossa universidade e para o nosso departamento, porque o curso, era vinculado ao Departamento de Ciência Jurídica. Perfeito. Então, para você que está chegando agora aqui no nosso Amazônia, Gente e Justiça, estamos nesse episódio falando a respeito de aspectos históricos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, que já formou milhares de egressos que atuam na nossa sociedade nas mais distintas áreas, tanto na área jurídica, quanto na advocacia, quanto na questão fiscalizatória e até mesmo na segurança pública. Com a gente aqui hoje está o professor Delson Fernando Barcelos Xavier, que vive essa questão acadêmica como docente há mais de 30 anos, como ele bem disse, desde a década de 90, portanto. E assim, a gente vai pontuando o quanto a sociedade rondoniense tem a participação do chamado DCJ, Departamento de Ciências Jurídicas, por uma nova nomenclatura, agora o curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Professor Delson, eu acredito que vale a pena também marcarmos a questão da atuação do Núcleo de Prática Jurídica da Unir, que atua em benefício direto da sociedade, atua para que as pessoas possam ter condição de um acesso à justiça, ao judiciário, de modo mais concreto. Por favor, fale um pouquinho a respeito dessa Olha, temática. o nosso Núcleo de Prática Jurídica, nosso NPJ, também sofreu uma grande mudança, né. Inicialmente funcionava, no campus da universidade e a prática era só simulada, né. Depois avançamos mais um passo, começamos a fazer alguns atendimentos, mas como era muito distante, né,
acabou que o projeto para ser executado no campus foi modificado e conseguimos, em parceria, né, com o governo do estado de Rondônia e outras entidades, estruturar o nosso núcleo de prática jurídica aqui no centro da cidade, né. É um projeto importantíssimo, porque o principal objetivo, o principal foco é atender a comunidade carente e temos ali, né, profissionais muito preparados que atuam, né, dentro dessa perspectiva, né, inclusive, professor Rivoli, né, nós temos ações que vão além aqui do município de Porto Velho, né. Então, por exemplo, hoje quem está, na frente do nosso NPJ é o professor Gustavo Dandolin, né, o professor Gustavo Dandolin, né, ele fez defesa, né, de várias pessoas, né, que moram lá no distrito de Pedras Negras, né, bem distante aqui do nosso município. O professor Afonso também, que embora não seja lotado no nosso departamento especificamente, mas é um profissional, né, muito dedicado à causa dos direitos humanos, né, também desenvolve ações importantíssimas em parceria com o nosso NPJ, né. Mas é bom registrar que a gente precisa avançar muito, né, nossa estrutura precisa melhorar, tanto na estrutura física, né, já houve um expressivo avanço, mas a gente precisa, né, se adequar aos novos tempos, como também na estrutura de pessoal. E podemos também, né, deixar registrado que as gestões da universidade sempre fizeram todos os esforços, né, dentro das limitações financeiras, orçamentárias, né, para que a gente alcançasse esses objetivos. Perfeito. Amazônia, gente e justiça, falando contigo por meio das nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no próprio aplicativo aqui da News TV, sempre de aspectos referentes a situações do interesse social. E um interesse social que perpassa pelo nosso curso de direito e é também relevante para toda a sociedade é a questão da atuação jurisdicional cada vez maior com a utilização de avanços tecnológicos. Essa questão está num caminho sem volta pela sua ótica? Cada vez mais nós vamos contar com inteligência artificial, robótica, para a resolução das demandas, não só no aspecto acadêmico, mas no aspecto do judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de contas. Como você vê o futuro do direito a partir do que tem se notado no curso de Direito da Unir? Professor, primeiro é importante deixar registrado, né, que nos últimos 10 anos, talvez um pouco menos, houve uma modificação muito grande no nosso sistema jurídico, né. Diversas legislações foram modificadas, várias outras foram implementadas. E essas novas tecnologias são importantíssimas, né, é um ponto sem retorno, né, é um ponto sem retorno, né, porque ajuda muito, 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 muito na atividade do profissional da área jurídica, seja aquele profissional que atua na magistratura, no Ministério Público, na advocacia pública, na advocacia privada, nas consultorias, né, e é uma ferramenta importantíssima, né. E a cada dia nós observamos os novos avanços. Então, resumindo, é um ponto que não tem retorno. Agora, é preciso qualificação, né? A universidade, o curso de direito em especial, né? Eu tenho conhecimento, já que eu, há algum tempo eu não estou mais na gestão do curso, né? Que tem se trabalhado
na reformulação do nosso projeto político-pedagógico, no sentido de fazer uma atualização na matriz curricular, bem como está fazendo concurso para trazer novos profissionais, né, para que esses novos profissionais eles tragam, né, a sua experiência, né, a sua juventude, né, para o curso de Direito. Então, eu acho que nós só temos a ganhar com isso e a sociedade, de modo geral. Perfeito. Mudando um pouquinho, eu gostaria de saber qual é a sua percepção. O direito atua criando regras que nos limitam ou cria regras que nos dão efetivamente direitos, opções, ou em ambas as searas? Essa é uma primeira pergunta. O direito cria conduta ou cria condição de vida mais tranquila, com expectativas mais individualizadas? Qual é a sua opinião a esse respeito? Olha, o que eu tenho que dizer, professor, é que o direito atua em várias dimensões, né? Cria direito, traz restrições, né? Ajuda a implementar ou corrigir rumo das políticas públicas, né? Tem uma visão de futuro, né, do que pode ser tutelado para efetivar a proteção dos direitos fundamentais, né? E assim sucessivamente. Então, hoje o direito ele caminha, né, em várias vertentes, né, atendendo às demandas da sociedade. Então eu posso resumir sua resposta numa música de uma pessoa já falecida que nunca foi jurista. Liberdade é disciplina? É isso? Podemos, Renato Russo, Legião Urbana, sempre cantou que liberdade é disciplina. Então, se eu quero ter uma liberdade maior, eu tenho que ter uma disciplina maior. E entre a liberdade e a disciplina está o direito, harmonizando esses aspectos. no certo sentido, eu com certeza concordo. Perfeito. Somos Amazônia, Gente e Justiça. Estamos com Delson Fernando Barcelos Xavier, aqui nesse espaço gentilmente cedido à Universidade Federal de Rondônia pelo grupo News Rondônia. Grupo esse que a gente sempre agradece pelo interesse de levar informações importantes para a nossa sociedade amazônica e por isso nos dá esse espaço que traz um novo episódio toda sexta-feira, às 18 horas, com início sempre nesse horário, e aí você podendo assistir quando quiser, por meio das redes sociais, Facebook, Instagram, também por meio do YouTube, pelo aplicativo da News TV, você tem condição de participar, gerar audiência, curtir, compartilhar, dar informações, trazer sugestões para que a gente sempre trabalhe no interesse social, para que você possa sempre receber informações suficientes para ser uma pessoa mais precavida, mais bem informada e todos nós sabemos que a informação é a principal moeda do mundo moderno. Quem tem mais informação tem mais possibilidade de alcançar o sucesso. Delson, veja, onde o direito atua, sempre há um motivo, uma razão, pela qual surgem relações jurídicas ou conflitos jurídicos. Em boa parte dessas relações e desses conflitos, nós temos um aspecto que se repete, que é a questão do poder econômico. O poder econômico gera situações que algumas vezes estão fora do eixo da norma, da regra, e com isso nós sempre temos as perguntas dos alunos do quê? Como o direito atua
com relação ao poder econômico, porque o poder econômico pode gerar novas situações que o direito ainda não enxergava. Por exemplo, como foi a clonagem humana há algumas décadas atrás. Ninguém imaginava que o homem poderia criar um outro homem para servir como estepe, para tirar o coração, tirar o fígado, fazer transplantes e assim por diante. Então, veio o regramento jurídico e colocou limitação a essas possibilidades. O capital trouxe uma nova oportunidade, o direito aproveitou algo e proibiu outras questões. Essa situação existe, eu creio que sim, e aumenta a cada dia com relação aos aspectos, principalmente cibernéticos, virtuais, digitais. Professor Rivório, eu poderia, assim, de uma maneira mais abrangente, dizer o seguinte, né? A exploração de atividade econômica através dos empresários, sociedade empresária, instituições privadas, né? Ainda que não esteja dentro desse contexto, mas tem, né, um foco, né, na atividade econômica, elas são de grande relevância social, elas são importantíssimo para a sociedade, porque elas geram emprego, elas geram renda, elas fazem circular produto, fazem circular mercadorias, né? Elas fazem com que haja um impulso no desenvolvimento científico, no desenvolvimento tecnológico, para trazer para o nosso mercado de consumo, para a nossa sociedade de modo geral, produtos e serviços que possam atender a demanda da sociedade. Entretanto, né, nós também não podemos perder de vista que há necessidade dessas entidades atender a uma função social, né? Então, todas as vezes, né, que você consegue aferir, consegue identificar alguma entidade, né, ou uma pessoa física que explore uma atividade econômica que desvirtuam esses objetivos, principalmente no campo ético, ela está violando, né, o direito, né, porque nós temos uma regra de que essas entidades, né, elas têm que atender uma função social. E tudo aquilo que vai contrário, né, aos interesses da sociedade de modo geral, que é contrária a uma função social, elas têm realmente, né, que ser expurgada do nosso ordenamento jurídico, né, porque não podemos permitir atividade de exploração econômica que deixe o cidadão, deixe a pessoa em situação de vulnerabilidade e que viole os direitos humanos. Nessa seara, nós sabemos, e faço questão de contar aqui para a nossa audiência, que o curso de Direito da UNIR também atua em programas de pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia, como, por exemplo, o Programa de Direitos Humanos e Justiça. E, nesse sentido, os objetos de estudo sempre trazem uma questão que eu sei que o senhor se dedica a respeito dela, buscando maiores esclarecimentos, que é a questão da precarização do trabalho. E o que muitas vezes se percebe é que aquele que está numa situação de precarização nem percebe que está em uma situação de precarização, porque para ele o mais importante é ter condições de manter sua família de modo digno, de maneira digna. Então, em comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, essa questão da precarização do trabalho ou da escravização moderna, ela existe em
escala considerável aqui em Rondônia, na Amazônia. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa questão para saber qual é a sua percepção por meio dos seus estudos até esse momento. Professor, eu vejo que esse fenômeno da precarização do trabalho, ele já remonta de algum tempo, né? E com os avanços tecnológicos, eu tenho uma percepção, né, que essa situação tende a se agravar, né? Porque por mais que a gente observe o lado positivo das novas tecnologias, mas elas também vão suprimir vários postos de trabalho. Suprimindo vários postos de trabalho, a fila de pessoas desempregadas vão aumentar de maneira exponencial. Aumentando as filas de pessoas necessitando de uma atividade para obter renda, o que que vai acontecer? Os valores dos salários, as condições de trabalho, cada dia mais tendem a se precarizar. Eu posso aqui dar um exemplo, senhor, né? Hoje nós temos, né, uma política pública, tanto do governo federal, como do governo estadual e do governo municipal, isso do Brasil, de modo geral, né, que estimula, né, a aquisição de veículos para que as pessoas possam desenvolver a atividade de Uber, né? Então, você tem aí o programa Move Brasil, né, que é um programa, né, do governo federal, onde incentiva, né, as pessoas, né, a adquirir veículos, né, para que possam, né, desenvolver a atividade através, né, dos aplicativos. Então, e isso é reproduzido, de certa forma, em alguns estados, em alguns municípios, né? Isso faz com que esse profissional, né, ele, cada dia que passa, ele desenvolve uma atividade precarizada. Por quê? Porque todos os riscos da atividade ficam sobre os ombros dessa pessoa, desse profissional. Só para tentar esclarecer para nossa audiência, risco seria risco de colisão, batida, risco. Não, o risco do exercício da atividade econômica. Por exemplo, né, num caso de quebra, todas as responsabilidades vão ficar com ele. O caso de inadimplência, não conseguir, né, gerar uma renda necessária para poder pagar o próprio financiamento, vai ficar a encargo dele. Por exemplo, a questão previdenciária, né? Ele fica vulnerável com relação à previdência social, porque não há o recolhimento, né? Ele fica vulnerável também, né? Quando a questão, né, dos próprios direitos trabalhistas, que ele não vai ter direito a férias, não vai ter direito a 13º, né? Não vai ter direito a fundo de garantia. Então, veja bem, o Estado, né, que deveria combater a precarização do trabalho, né, com essas políticas públicas, ele acaba, né, fomentando a precarização do trabalho. E isso a gente também pode reproduzir em outras dimensões, né? Você veja com as novas tecnologias, né, vários estabelecimentos comerciais, principalmente supermercado, eles acabam fechando um posto de trabalho e colocando uma máquina, onde todo o serviço, né, passa a ser do próprio consumidor, ele que vai colocar os produtos, né, para pesar, ele que vai fazer, né, O registro de o preço. registro de preço, tudo vai ser com o próprio consumidor. Ou seja, está se diminuindo o pós-trabalho. Eu estou dando apenas, né, um exemplo, mas isso acaba tendo uma projeção para outras atividades, né? Agrícolas, por exemplo. A atividade agrícola deve sim sofrer um impacto, mas assim, aquela atividade onde há um nível de repetição maior,
essas vão ser mais prejudicadas. E há necessidade de uma política pública bastante incisiva, né, para que possa, né, criar mecanismo, né, de geração de emprego e renda de qualidade para essa população, para não ficar numa situação de vulnerabilidade. Eu, particularmente, estava conversando, né, antes do nosso programa, eu penso que o poder público ele deveria até fomentar um incentivo a programas sociais, né, dando bolsas, né, até a pessoa que já tem um emprego, para ela, né, se manter no emprego, estimular a manutenção do emprego, né. Então, há necessidade sim, né, do poder público ter que implementar políticas públicas mais adequada aos novos tempos, né, programa de incentivo fiscais também aos empresários, às sociedades empresárias, para que ela possa manter aquela manter aquela mão de obra, né, num trabalho produtivo, eficiente, com nível de repouso, onde ele efetivamente ele possa ter o seu horário de lazer, né, e estimular o desenvolvimento, né, intelectual, né, desse funcionário para que ele possa também se qualificar, avançar no desenvolvimento de atividade. Então, toda essa modernidade, né, toda essa tecnologia que estamos vivenciando no momento é de grande relevância, mas o poder público, de modo geral, tem que se preocupar com o futuro, né? O que fazer, né, diante, né, de um aumento exponencial dos níveis de empregabilidade. E repito, os programas sociais, eles devem ser pensados de certa forma que até estimule as pessoas a estar, né, desenvolvendo uma atividade laboral, né, sem prejuízo de receber do poder público algum tipo de auxílio, né. Eu acho que estimula a pessoa a permanecer, a se qualificar e do outro lado também criar mecanismo de incentivo ao próprio empresário, à própria sociedade empresária. Perfeito. Estamos aqui com o professor Delson Fernando Barcelos Xavier, e o motivo desse bate-papo aqui no nosso Amazônia Gente e Justiça, nesse episódio, é o departamento ou o curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Delson é o mais longevo, com certeza, dos chefes de departamento que o DCJ obteve durante algumas décadas. Ele se colocou firmemente na função de organizar o departamento, fazer parcerias públicas, gerar convênios e assim por diante. Por isso, me sinto muito à vontade para lançar aqui perguntas dos mais diversos temas, porque o Delson, como docente, como gestor do curso, esteve em contato com questões diversas e teve que participar da organização e dinâmica necessária para a resolução de muitas questões. Agora, Pois não. eu só ia colocar também que uma entidade importantíssima, né, importantíssima, que desenvolve atividades de alta relevância é o Centro Acadêmico de Direito. Nós temos um centro acadêmico de direito bastante atuante, né? Um centro acadêmico que, ao longo dessa jornada, sempre colaborou também para o avanço do nosso curso de direito, né? Hoje, principalmente, a atual direção do centro acadêmico, Gabriela. a nossa acadêmica Gabriela, desenvolve um trabalho excepcional, de excelência, né? Então, essa união de professores, servidores e alunos é o segredo de sucesso do nosso curso. Perfeito. Mais uma pergunta, talvez a última do encontro de hoje, porque temos espaço limitado aqui na linha de
programas da News TV. Professor Delcio, o senhor falou a respeito de poder econômico, investimento, capital, e eu gostaria de colocar essa mesma temática numa outra esteira. Estamos em momento eleitoral. A força do capital nas redes sociais, já vivemos essa situação em eleições anteriores, gera o que chamamos de fake news. A fake news pode, pelo seu olhar, pelo olhar que temos da juventude, que são nossos acadêmicos, fazer com que fatos não verdadeiros sejam entendidos como verdadeiros e, com isso, faz com que o resultado da eleição pode ser prejudicado? Se sim, o senhor tem alguma opinião para melhorar essa situação? Olha, com certeza sim, né? O poder das redes sociais, e ainda mais, né, com a inteligência artificial, né, tem, né, digamos assim, ferramentas, né, que pode induzir o eleitor a seguir caminhos diversos daquele, né, que ele seguiria, né, se não fosse o desvirtuamento de utilização das redes sociais, né. O que eu acho, né, que já deve estar acontecendo e sempre aconteceu, né, é uma fiscalização bastante intensa do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral, né, eles estão sempre atentos, sempre combativos, né, a esse tipo de atuação, né, que desvirtuam o próprio processo eleitoral. Tinha certeza que o professor Delson ia se sentir muito confortável na resposta desse questionamento, uma vez que ele já foi juiz eleitoral aqui em Rondônia e atuou firmemente na questão da obediência aos comandos legislativos. Professor Delson Fernando Barcelos Xavier, não vamos aqui trazer nomes de colegas docentes, de acadêmicos de destaque, para não causar nenhuma situação de injustiça. Mas, em nome de toda a academia, seu posicionamento nesses mais de 40 anos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia, todo o seu sucesso, toda a sua participação na sociedade, gerando profissionais de competência, de gabarito, e também com relação aos docentes que, como no início o senhor já bem disse, enfrentam dificuldades, enfrentam situações que sempre são de muita importância e vencem todos os problemas que surgem pela frente, e assim continuará sendo. Vamos parabenizar essa sociedade acadêmica. Fique à vontade. Bom, só tenho a agradecer. Na realidade, não é fácil, né, ser gestor, principalmente de uma universidade pública, onde há sempre restrições orçamentárias, né, não importa os governos, né, parece que todos eles, né, não têm dado a atenção que as universidades merecem, né? O orçamento é muito pequeno, é muito diminuto o orçamento da universidade e, em especial, o orçamento de um curso, né? E para você conduzir todas essas ações, né, com um orçamento limitado, precisa de muita energia, precisa de muita criatividade na condução, né? Precisa de muita paciência, muito temperamento equilibrado para lidar, né, com professores, com alunos, mas eu só tenho a agradecer, né? Eu aprendi muito, né, com as adversidades, né? A gente acaba internalizando e isso nos faz dizer que estamos credenciados para novos desafios. Então, eu aqui tenho o privilégio e a honra de ter podido estar à frente, né, do Departamento de Ciência Jurídica de uma universidade federal,
né, por mais de 15 anos, né? Então, eu fico muito feliz e muito honrado, né, por ter tido o privilégio, né, de estar à frente, ladeando colegas, professores muitíssimos preparados, muito qualificados, exercendo altas funções no poder público, advogados magistral, né? Então, assim, foi muito importante isso para mim. Perfeito. Assim, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Amazônia, Gente e Justiça. Nesse episódio, trouxemos aqui Delson Fernando, Barcelos Xavier e conversamos a respeito dos mais de 40 anos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Espero que você tenha gostado, que você curta, compartilhe, que esteja conosco no próximo episódio, sexta-feira, a partir das 18 horas. Muito obrigado. Grande abraço. Até logo, Delson. Tchau, tchau.